Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 128, Anjos e Demônios. Então diz assim: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, se nós analisarmos os atributos de Deus, nós vamos nos lembrar que Ele é infinitamente justo, bom e misericordioso. Consequentemente, Ele não pode privilegiar uns em detrimento dos outros. Então, se Ele criasse seres perfeitos, já como os anjos, que é a concepção que se tem na maioria das religiões, Ele estaria privilegiando alguns, em detrimento de outros que teriam que renascer e renascer inúmeras encarnações para poder alcançar essa pureza. Então, só por aí, nós já entendemos que não é justo, não seria justo para com toda a humanidade se Deus criasse alguns melhores do que outros. Então, não, como foi dito anteriormente, Deus nos criou a todos simples e ignorantes. E aqueles que hoje se encontram no estado de pureza são seres que já mais antigos já viveram inúmeras encarnações e pelo seu esforço conquistaram essa condição, conquistaram a condição de espíritos puros. Kardec comenta assim: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Então, quando os espíritos respondem à questão de Kardec, ele está se referindo aos anjos da Igreja Católica, aos anjos judaicos, né? Como aquele anjo que veio avisar Maria que ela iria conceber Jesus. Então, espíritos puros. Mas, no dito popular, existem bons e maus, tá? Tem até uma explicação que Lúcifer teria sido um anjo, quer dizer, um ser puro, perfeito, criado por Deus, e que se rebelou contra Deus. E por isso o combate, né, na criação do inferno, e Deus e Lúcifer disputam as nossas almas. Então aí já tem algumas incoerências, né? A primeira é que se o espírito já é puro, ele tem a elevação moral e jamais seria influenciado pelo orgulho para se rebelar contra o Criador. Então, esse conceito, né, de anjo mau, anjo bom, anjos de luz, anjos das trevas, eles estão se referindo a espíritos. Por quê? Nem todas as pessoas têm o conhecimento da existência do plano espiritual e muito menos ainda da compreensão do plano espiritual. Então, as manifestações, elas, se forem boas, são anjos, é o Espírito Santo, né? Como se identifica em algumas igrejas protestantes. Ou o demônio, quando são espíritos inferiores que se manifestam. Mas a realidade é que Deus nos criou a todos iguais e nós chegaremos à perfeição no estado angelical a partir do nosso esforço, do nosso empenho no caminho das reencarnações. 129. Os anjos percorrem todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Então, não foram criados ao mesmo tempo anjos perfeitos. Foram criados ao longo dos milênios pela bondade de Deus, que está sempre criando, né? Ele não cessa de criar, o universo está sempre em expansão. Eles todos, como nós, foram criados simples e ignorantes. E ao longo de suas experiências, conquistaram a pureza de coração,
e por isso são espíritos elevados, espíritos de luz. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que seu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. Na Bíblia está descrito que o Verbo já nos governava, já estava presente, quando a Terra ainda era uma bola de fogo. Isso, ele está se referindo a Jesus, o governador planetário, que governou toda a evolução do planeta, gerando as condições apropriadas para que nós pudéssemos ter a nossa vida orgânica e passar pelas experiências, as provas necessárias à nossa evolução. Então, Jesus também foi criado simples e ignorante, como todos nós, mas há milhões de anos atrás. Ele foi, através do seu empenho, do seu esforço, conquistando, aprendendo e se tornando esse espírito elevado, o espírito mais perfeito que já caminhou sobre a Terra. Mas ele já existia quando o nosso planeta ainda estava em formação. É muito difícil nós mensurarmos essa antiguidade do universo, né? O universo, como disse Galileu, se nós parássemos agora e olhássemos para trás, veríamos uma eternidade, quer dizer, um tempo sem fim. Mas, olhando para frente, veríamos uma outra eternidade, que é a que nos aguarda nas oportunidades de desenvolvimento e de trabalho. Então, a dimensão do tempo ela é muito relativa. Nós contamos o tempo pela circunferência que a Terra faz no giro do próprio eixo, né? As 24 horas. Isso tudo é uma convenção. Mas para o mundo espiritual, o tempo não é relativo, não está vinculado ao giro de um pequeno planeta do sistema solar. Né? Então, nós entendemos que o universo ele existe há bilhões e bilhões e bilhões de anos. E essa antiguidade permitiu que muitos espíritos chegassem à elevação de pureza. Quando nós, espíritos primitivos ainda, ou de provas e expiações, nos deparamos com o espírito de luz, nós imaginamos que ele tem essa superioridade de toda a eternidade. Mas, na realidade, ele, como nós, teve que passar por todas as provas. Senão Deus não seria justo, privilegiando uns em detrimento de outros. Questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Demônio. A palavra demônio, no tempo do Cristo, ela era sinônimo de espírito. É por isso que muitas igrejas protestantes, cristãs e protestantes, que combatem o espiritismo, elas se referem aos espíritas como adoradores do demônio. Por quê? Porque espíritos, na concepção da época do Cristo, era denominado assim. Eram demônios, mas não são pessoas. Existem pessoas que vão permanecer eternamente no mal, com seus corações endurecidos e disputando nossas almas com Deus? Não. A lei de causa e efeito nos leva a resgatar os erros cometidos no passado, a vivenciar as expiações e as provas necessárias para que aprendamos com os nossos erros. Então, por mais endurecido, por mais ignorante que possa ser um espírito, as sucessivas encarnações, as sucessivas experiências levarão ao reconhecimento do bom caminho, porque Deus não quer destruir o homem mau, Ele quer salvá-lo. Então, não existe uma punição eterna.
O que existe são meios de evolução. E Deus nos proporciona, através das reencarnações, esses meios. Então, o demônio, nessa concepção de Lúcifer, Beelzebub, enfim, esse ser maligno que disputa a nossa alma com Deus, ele não existe. Mas existem espíritos ainda ignorantes, que não aprenderam as lições do amor, que não experimentaram as delícias da caridade, do perdão, e por isso se comprazem no mal, vivenciando o orgulho, a vaidade como seus princípios de vida, e isso gera sofrimento. Esses que estão em sofrimento desejam que os outros também sofram, então os perseguem, os subjugam e dominam, e em muitos processos obsessivos que nós encontramos nessa experiência que tivemos nos grupos mediúnicos. Então, não existe esse ser. O que existem são espíritos ainda ignorantes, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, irá oferecer os meios para que eles adquiram o conhecimento e, experimentando o amor, se tornem espíritos melhores até a perfeição. Nenhum espírito vai ficar para trás. Todos chegarão à perfeição. Com essa questão, nós encerramos o capítulo. E a partir da semana que vem, nós vamos entrar num novo capítulo, o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, rogamos a vós as vossas bênçãos, que bálsamos curativos possam ser derramados sobre nós, afastando todos os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Mestre Nazareno, que o vosso amor nos cubra e que nós possamos, compreendendo as vossas lições, tendo atitudes caridosas e fraternas, possamos conviver em harmonia com todas as pessoas que conosco caminham nesse momento da nossa experiência. Que esses bálsamos possam curar as nossas aflições, curar as nossas feridas, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa capacidade de aprender e transformar as nossas más tendências. Muito obrigado, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.